esta reunião de oração, todos nós temos conhecimento, fomos ensinados por Ele, através de Jesus, da Santa Vó Rosa. É uma reunião especial, voltada ao Espírito Santo da Trindade Excelsa. E como Ele nos ensinou, esse Espírito da Trindade Excelsa, Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é superior a Deus, Ele que inspira Deus, inspira Jesus e todo o reino dos céus, inspira a Igreja Apostólica na terra, tá bom? Então é uma reunião especial, e sendo especial, nós para eles também, como os filhos e filhas, são especial. Por isso devemos todos nós estar ligados, todo o transcorrer da reunião, para nós receber a bênção, a graça e o amparo e a proteção dele, através de Deus, o nosso Pai. Então nós vamos iniciar a nossa santa reunião de oração desta noite. E eu quero, antes de iniciar, agradecer a presença de cada um dos senhores e da senhora, e lembrar, nesse boletim, a mensagem dele, do irmão Aldo, através da Santa Vó Rosa, nos ensinando, nos relembrando o que já foi falado no início desta igreja. Então que tudo seja muito bem-vindo a este santuário de Deus, e tem na sua alma, no seu coração, esse propósito de servir a Deus com todo amor, com toda alegria e com toda vocação. Amém. Assim sendo, em nome do Santo Irmão Aldo, eu apresento a todos a minha saudação, desejando a todos muita paz, muita saúde, muita felicidade, não só agora, mas todo dia da nossa vida, enquanto nós estivermos nessa terra. Amém. Convido a igreja, por gentileza, fique em pé, para nós iniciar a nossa reunião com o hino Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Todos em sentido de oração, vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso e poderoso Pai Celestial, Pai bendito, estamos mais uma vez na presença gloriosa e soberana do Senhor, e na presença de todo o poder dos céus, santos e anjos, apóstolos e profetas, na presença gloriosa do Santíssimo Espírito do Senhor, e na presença da nossa santa e querida Vó Rosa, o outro Consolador, na presença do Mestre Jesus e também do profeta Santo Irmão Aldo, e da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. E queremos nessa oportunidade expressar o nosso amor, a nossa adoração, nossa gratidão, Pai, por nos conceder essa grandidade, esse grande privilégio de nós estar aqui na presença do Senhor, para te louvar, te glorificar, te exaltar e agradecer por todas as bênçãos recebidas na nossa vida. Agradecemos tudo isso também a Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó, ao Senhor Irmão Aldo, por nos conceder essa grandidade, esse grande privilégio de nós estar aqui, reunidos na presença gloriosa e soberana do Senhor. Irmão Aldo, pedimos ao Senhor para nos ajudar, inspirar todos os atos desta reunião, uma vez que ela é voltada ao Divino Espírito Santo da Trindade Excelsa, mas o Senhor nos ensinou a estar com reverência todas as reuniões, e aqui conta com essa reverência dos teus filhos e filhas para com o reino dos céus. Pedir ao Senhor, irmão Aldo, pelo trabalho do altar, também o trabalho do coral, que irá cantar hino para agradecer e expressar a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Certo desta riqueza, nós agradecemos o Senhor, irmão Aldo, e declaras essa reunião de oração iniciada em teu santo nome para toda a eternidade.
Amém. O hino do nosso inário de número 180, adoração ao Espírito Santo, seu Consolador. Ao Espírito divino, do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e verdade, pela sua justiça e vida, que ao seu povo tem dado com o seu divino amor. Agradecemos-lhe com amor, ó Espírito divino, pela sua sublime presença à frente desta igreja, através do Santo Consolador, o Espírito da verdade, que por ti nos foi dado, tua virtude poderosa, que convence, salva e consola, está com teu povo santo, através da Santa Rosa, o Santo Consolador, que é o teu santo templo, ó Espírito divino do amor. Esta santa poderosa, com piedade e justiça, com lealdade e santidade, a nós transmite com poder tua sublime virtude, tua graça, tua pureza e teu querer, perfeição e santidade. Ao Espírito Santo do Pai e a Santa Rosa, teu Consolador, nossa gratidão e amor. Amém. No barco seguro eu sigo a remar no mar desta vida que só luta nos dá, enfrentando os perigos, mas sem nada temer, porque a Santa Rosa comigo está para me proteger. No
as ondas revoltas tentam me derrotar, e o meu barco começa a querer naufragar. Peço que a Santa Rosa venha me ajudar, e logo venha a bonança, e no meu barco seguro eu continuo a remar. Santa Rosa, eu quero sempre estar. Seu poder infinito quero sempre exaltar, porque nas horas de luta ela me faz sossegar, pois me garante a vitória, e assim confiante eu sigo a navegar.
Ele está aqui conosco, esse grande e poderoso profeta, nos contemplando. Nós não estamos vendo Ele, mas eles estão nos vendo. Essa que é a realidade. Então, irmãos e irmãs, eu quero agradecer a todos e convidá-los para o boletim. Contém 2 mensagens, eu vou trabalhar com as 2, tá bom? Então, uma fala a respeito do sacramento do batismo e a outra justamente sobre a coroação dele, do irmão Waldo. Eu vou trabalhar com as 2. Então a primeira fala que eu quero, antes de iniciar, eu quero convidá-los, em nome dele, irmão Waldo, em nome da Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso soberano Criador, Deus o Pai, para estar conectados, os que estão conectados via internet, se adotem. O senhor que está aí no seu trabalho, tirou um instante para meditar na realização dessa reunião. O momento é claro, o momento é perfeito. E Deus se agrada muito com seus filhos e filhas que estão conectados, ouvindo a sua palavra, a sua mensagem. Então, acompanha. Nós somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e Ele tem prazer em nos abençoar. Então vamos ouvir como a pessoa deve de estar aqui e preparar para justamente submeter as águas do batismo na Igreja Apostólica. O sacramento do batismo. Ele disse, irmão Waldo, a todos os que seguem este santo caminho, com o propósito firme de fidelidade a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Waldo e a Igreja Apostólica, é imprescindível buscar o batismo, pois este representa um marco de profundo significado para a vida espiritual e terrena. A vida espiritual e a vida terrena. Em primeiro lugar, a vinda à sede, localizada em São Paulo, e a participação dos dias de estadia proporcionarão abundantes benefícios espiritual e um preparo indispensável para uma nova vida, pautada no desígnio de Deus e do Consolador. Aqueles que se preparam para o batismo estão sendo chamados e capacitados para defender o reino dos céus e seus princípios de justiça. Este preparo exige uma vida santificada, comprometida com o aprendizado da sabedoria divina e o fortalecimento do espírito com autêntico saudade de Cristo e do Consolador. Esta orientação foi sabiamente expressa por São Paulo em sua carta aos Efésios: sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, revistais vós de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firme contra a cilada do inimigo de vossas almas, porque a nossa luta não é contra os homens, e sim contra os princípios, os principados e portadeiros, contra os dominadores deste mundo, tendo contra a força espiritual
do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É indispensável que os que irão se batizar deposite sua fé e confiança em Jesus nosso Senhor, na Santa Forrosa, na Virgem Maria, no Santo Irmão Aldo e em todo o poder celestial. Este amparo divino os fortalecerá contra as tentações e protegerá dos maus sentimentos e pensamentos, preservando sua fé nos ensinamentos e na doutrina da igreja. São Paulo também instituiu: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta salvação consiste na graça santificadora e no poder da Santa Forrosa e do Santo Irmão Aldo, que protege e orientam os fiéis no caminho da perfeição, espiritual, rumos à vida eterna. Assim devem cultivar os ensinamentos doutrinários e disciplinários, praticando-os no cotidiano para evitar o erro e a fragilidade diante das tentações. O batismo do Espírito Santo reveste a alma daquele que irá se batizar com a armadura divina, concedendo força, poder para enfrentar o pecado e todo o mal. Esta unção preciosa, oferecida pela Santa Forrosa no momento do batismo, fortalece o espírito do fiel, tornando apto a lutar como verdadeiro apostólico e filho de Deus. Aqueles que se apresentam ao batismo com humildade e desejo sincero de obediência, experimentam um profundo sentimento de amor, de união com o Santo Irmão Aldo e a Igreja. Este amor é plantado pela Santa Forrosa em seus corações. Nutrem o desejo de permanecer na Igreja, que é sem dúvida o reino dos céus entre nós. Não deixe que o mal, não deixe que o medo ou a dúvida os afastem, mas fortaleçam seu coração com coragem, confiança nesta jornada sagrada. Portanto, venham ao batismo com fé, amor e absoluta confiança em Jesus, a Santa Forrosa, a Virgem Maria e ao Santo Irmão Aldo. E todo o poder celestial estarão prontos para ajudá-los. Amém. Esta é a primeira mensagem. Nós vamos meditar nela um pouquinho, depois eu vou ler a outra para nós poder meditar em todas as duas. Então aqui está, meus amados irmãos e irmãs, tanto para nós que já fomos batizados, quanto para os que vão se batizar nesta oportunidade, seja agora em maio ou em setembro, certo?
Mas o mais importante, sabe o que é? Aqui que o irmão Aldo está falando, mostrando essa nova mensagem através do conselho: preservar a fé e saber, eu vou me batizar agora nesse batismo. Isso no caso que ainda não é batizado. Então, se está sendo fiel aos ensinamentos da igreja, continua buscando ele, irmão Aldo, a Santa Vó Rosa. Irmão Aldo, fala em espírito na hora de se ajoelhar para dormir. Irmão Aldo, eu vou me batizar. Santa Vó, vou me batizar. Fortalece a minha fé, ilumina os meus, almeja os meus passos, me livre de todos os perigos e mal. E eu quero fazer um voto para Deus, para a senhora, para o senhor, irmão Aldo. Com certeza, com esse propósito, com essa finalidade, o irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Jesus e a Virgem Maria vai te ajudar. Tanto a você, como a senhora, como o senhor, jovem, moças e moços. Tá? Então, por isso, por quê? Quando a criatura justamente desliga do mundo, vamos dizer assim, das coisas que o mundo está lhe oferecendo, e ele está com um propósito firme perante a Deus, a perseguição vem. Foi o que o irmão Aldo falou na época. O poder do mal trabalha. Ele trabalha para justamente tirar o pensamento, dividir o pensamento do filho ou da filha de Deus para com ele. Então aí que nós temos que buscar recurso. Como buscar o recurso? Buscar em oração. Oramos constantemente, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Santa Vó, irmão Aldo, sabedoria. A sabedoria vem deles para nós. E o poder do mal não tem ações sobre a criatura, o filho de Deus. Por quê? Ela está leais aos ensinamentos da Santa Vó, do irmão Aldo, e vai se batizar e fazer um belo batismo, fazer uma promessa para Deus, viver felizmente dentro desse santo caminho e ser afastado das coisas que o mundo está lhe oferecendo, justamente programado pelo poder das trevas. Então daí, vamos fazer um voto, como todos nós já fizemos esse voto. Hoje nós acrescentamos porque é o dono da nossa vida. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do profeta irmão Aldo. Porque é ele que toma conta de nós, foi esses dois santos que Deus formou aqui, com esse objetivo de nos ajudar a vencer todas as lutas e obstáculos que surgem na nossa vida. Então, irmão, vamos fazer um voto com muito amor, com muita alegria, com muita capacidade, e preservar esse voto e nunca quebrar ele. Como quebrar esse voto? Por exemplo, fizemos um voto lá nas águas do tanque batismal da Igreja Apostólica. Durante aquela semana que eu permaneci ali, eu estou fiel a Santa Vó, fiel ao irmão Aldo. Terminou justamente o trabalho, a festa, vou voltar para a minha casa. Mas e aí? Eu tenho que preservar o que eu falei lá. Eu preservando o voto que eu fiz para com Deus, o poder do mal não tem sabedoria sobre mim. Cada vez que vier o mau pensamento no meu pensamento, eu vou orar. Santa Vó, irmão Aldo, me dá a dica. Ora, meu filho. Então ela está esperando pedir para ela e pedir para ele. Então, a comunhão de santos e anjos que eles comandam, é o exército celestial. E então os anjos dependem justamente do poder do irmão Aldo da Santa Vó Rosa, para ir fazer o benefício com o filho e com a filha. Então por isso nós temos que estar ligados, todo instante da nossa vida, está no trabalho, está em casa, está na escola, onde estiver, está ligado justamente o pensamento para com Deus. Aí o poder do mal não tem como justamente querer dividir seu pensamento de ninguém. Então fazendo assim, tão livre, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, cada vez vai aproximando mais desse filho e dessa filha, porque ele, irmão Aldo, se agrada com a fé, com o amor do seu filho e filha, está no trabalho, trabalhando no meio de muitas pessoas, não tem a sua fé, mas você está ali, obediente, exercendo as suas funções, seu trabalho, o seu sentido está ligado com a Santa Vó, com o irmão Aldo, com o reino do céu. Então ali, poder do mal nenhum tibera, certo? Mas se esquecer um instante sequer, está vocacionado com o trabalho do seu colega que não tem a sua fé, o seu amor, aí corre o risco do poder do mal querer te dominar, e é onde corre o perigo de você esfriar na fé e ele fazer o que ele quer na vida das pessoas. Por isso que está aqui, o voto é feito individualmente, cada um vai fazer o seu voto, e precisa ser feito com essa finalidade, com muita fé lá
e preservar essa fé que fez para com Deus, porque Deus é tão perfeito que Ele aceita tudo o que nós fazemos, mas Ele é tão justo que Ele deixa nós colher tudo o que nós plantamos. Por isso, para não acontecer nenhuma desavença na nossa vida, de nenhum dos filhos e filhas, preservando essa fé, esse voto que eu fiz para com Deus, com a Santa Avó Rosa, com o irmão Aldo, com o reino dos céus. E aí o poder do mal não tem justamente o objetivo de me alcançar, de poder querer me dominar. É isso que o irmão Aldo espera de cada um dos seus filhos e filhas, tantos que já fizeram o voto, preservando ele, nunca quebrar, e tantos que ainda vai fazer, justamente nesse batismo, seja no próximo que vai acontecer em setembro. Então fica aí essa mensagem guardada em nossos corações, para o nosso crescimento espiritual. Nunca esquecer, quando ele fala aqui, em primeiro lugar, a vinda na sede. Olha aí, estamos aqui. Muitos dos irmãos chegaram lá hoje. Uns viajaram ontem, dia 28, hoje chegaram lá. E outros vão viajar, outro está viajando hoje, vai chegar lá amanhã. Por isso que amanhã é a festa do chá, dia 30, né? Então, ali está aquela comunhão ali. Então vai ficar ali. Justamente vai chegar amanhã, dia 30, então quarta, 30, quinta, 1º, sexta, 2, sábado, dia 3, o dia do batismo. Então eu ouvi mensagem, preparando o espírito, a mente da criatura que vai justamente fazer um voto para Deus. Vai haver, por isso que foi falado no boletim aqui, vai haver, não nesse de hoje, no que eu falei sábado e domingo, vai haver reuniões matutinas, envolvendo o pensamento dos candidatos e toda criatura que está ali para participar do batismo, certo? As reuniões matutinas, mensagens da Santa Avó, do irmão Aldo, e aí preparando o espírito, o coração, para quando chegar no sábado, a pessoa está preparada, o candidato está preparado. Ele preparou esse dia, é o preparo do irmão Aldo, da Santa Avó, que dá para a criatura, para preparar, porque vai fazer um voto para Deus, para o Divino Espírito Santo, para Jesus, para a Mãe Virgem Maria, e emergir nas águas do tanque batismal para deixar a mancha do pecado que está no corpo. Entenderam, irmão? Porque quando o irmão Aldo falou na época, toda criatura nasce com a mancha do pecado original, e não tem como sair. Só sai na água do tanque batismal, com a unção do Divino Espírito Santo, ele fica plantado nas águas e não volta mais para o corpo da criatura. Por isso que nós fizemos uma escolha certa. Nós deixou de caminhar no mundo, no caminho largo, para caminhar no caminho estreito. Esse caminho que Jesus traçou, esse caminho que a Santa Avó Rosa andou, o caminho que o irmão Aldo andou e anda, o caminho que Jesus preparou para a igreja apostólica. Então vamos lá, uma pequena palavra, uma pequena frase. O exemplo veio de onde? O exemplo veio de Jesus. Ele foi pecador? Não, nunca pecou. Ele nasceu celestial, e é celestial até hoje. Mas por que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, meus irmãos? Para deixar um exemplo para os nossos irmãos e irmãs dele, que somos nós, irmãos de Jesus, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então ele se emergiu nas águas do Rio Jordão, não tinha de nada se arrepender, mas para deixar uma prova para nós, porque nós trouxemos a mancha do pecado original no corpo, entenderam? E através da nossa fé, nós emergimos nas águas do tanque batismal, ungido pelo Divino Espírito Santo, que é ungido por ele, como o irmão Aldo falou. Assim que o tanque acaba de encher, o Espírito Santo de Deus desce sobre aquela água, derrama toda a unção dele. Então nós entramos naquela água ungida. Então ali fica plantados a mancha do pecado original, que não tem mais justamente ações. Após a criatura levantar das águas, a mancha ficou ali, então ele levanta como está caminhando no ar, porque o peso do pecado original ficou plantado naquelas águas. E aí a pessoa fez um voto para Deus, e ele está livre daquele peso do pecado original, ele não tem pecado mais. Entenderam, irmão? Por isso nós temos que preservar esse voto, irmão. Esse voto que fazemos para Deus, porque a partir do momento que emergimos nas águas, quando falamos ali, pegamos o candidato, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo,
acrescentamos, em nome da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Aldo. Aí o candidato fala amém. Aí nós emergimos o candidato nas águas. Aí a pessoa levanta, muitas das vezes levanta até chorando. Por quê? Aquele choro. Porque justamente ele tinha o peso do pecado, ficou plantado nas águas e levantou como está caminhando nos ares. Vai trocar de roupa para ouvir o resto do batismo, ouvir o seu irmão, a sua irmã batizar. Então a pessoa nasce para Deus, é uma nova criatura para Deus, para Jesus, para o reino dos céus. Por isso que é preciso preservar esse voto com muito amor que a Santa Vó, com o irmão Aldo, nos concederam através de Jesus e do nosso glorioso Pai. Então guarda essas palavras, os irmãos que vai se batizar, seja aqui da congregação aqui de Coronel Vivido, seja de outras regiões, está vendo justamente essa mensagem, está se preparando, e amanhã vão chegar lá, justamente para receber esse preparo, para no sábado se emergir nas águas do tanque batismal. Que a Santa Vó, com Jesus e irmão Aldo, abençoe grandemente, tanto nós que já fizemos o voto, e como os que vão fazer, hoje e sempre. Amém. Agora vem a outra mensagem falando aqui, Santo irmão Aldo, nosso primaz, profeta e pastor por excelência. Nós somos pastor, mas o pastor é ele que é o pastor superior a todo o poder de Deus. Então fala aqui, com um espírito único e privilegiado, o Santo irmão Aldo foi preparado por Deus para manifestar em nossos dias a obra divina de Jesus e do outro Consolador prometido. Por isso, ele é o sucessor da Santa Vó Rosa, à frente desta igreja apostólica. Nosso primaz, profeta e pastor por excelência, ele foi formado por Deus para amparar, proteger, guiar o povo no caminho reto do Senhor. Continua dizendo, sem o ministério do Santo Irmão Aldo, não seria possível a manifestação da Santa Vó Rosa como o outro Consolador, pois ele foi essencial para expressar e dirigir o povo. O Santo Irmão Aldo deu grande destaque ao ministério da Santa Vó Rosa, sendo em tudo fiel a ela e ao nosso Senhor Jesus. Ele cumpriu com determinação e presteza o ministério para qual foi designado e realizando uma obra perfeita e aprovada por Deus. Sempre agiu com humildade, tomando decisões de acordo com a justiça divina, honrando o reino dos céus. Sua atuação na Igreja Apostólica está gravada em nossos corações. Fomos grandemente beneficiados por sua presença. Quantas proteções, bênçãos, milagres ele realizou. Pessoas desenganadas pela medicina recuperaram a saúde das mães, melhor dizer, recuperaram pela medicina a saúde de mãe que desejava ter filho, foram agraciadas com a maternidade, por sua intercessão. Vida oprimida foram libertas de família em conflito, encontraram paz e harmonia, e muitas almas foram preparadas e conduzidas ao reino dos céus. Sua bondade, solidariedade e amor
marcaram sua missão, proporcionando oportunidade para que muitos colaborassem com ele e na obra de salvação. Hoje, o santo irmão Aldo está na glória celestial, cumprindo seu ministério de maneira ainda mais abrangente, junto à igreja e aos corações humildes. Por isso, confiamos, oramos e buscamos sua bênção e intercessão para a nossa vida, família, igreja, ministério, trabalhos, e ele é o nosso anjo da guarda, que protege, ilumina nossos passos e nos guia no caminho dos céus. Bendito seja o santo irmão Aldo, nesta data gloriosa, de sua coroação no reino dos céus. Prestamos nossa gratidão e reconhecimento e louvamos por tudo, louvor por tudo que o Senhor realizou e continuará realizando por cada um de nós, povo apostólico. Então está aqui a outra mensagem para nós apreciar, fazer a meditação dentro justamente da mensagem. Prezados irmãos e irmãs, vê como é maravilhoso, como é sagrado de nós saber que Deus, o nosso Pai, nos concedeu justamente esses dois santos poderosos, justamente preparado por Ele e pelo Divino Mestre, para ficar com seus filhos e filhas nessa terra um determinado prazo. Então, esteve aqui conosco a Santa Vó Rosa, 16 anos. Cumpriu essa obra perfeitíssima, inspirada, orientada, preparada pelo Mestre Jesus. Certo? A Santa Vó Rosa, com aquele dom especial que ela nasceu e o dom da onisciência, da onipresença que ela tinha e tem, ela queria justamente viver nos céus, justamente espiritualmente ao lado do Mestre. E não foi difícil. Ela aproximou de Jesus e disse: Mestre, eu tenho vontade de morar aqui, porque ela era arrebatada constantemente nos céus, a Santa Vó, levada por Jesus. E ela chegou em Jesus e disse: Mestre, eu tenho vontade de morar aqui. E Jesus disse para ela: vamos falar com o Pai? Deus, o Pai, aproximou dela, falou: faça com ela, tem vontade de vir embora para cá? Ela: sim, Pai. Ele olhou para ela e disse: mas eu preciso que esteja na terra. Quem que você deixou na terra para olhar o meu povo? Olha bem. Então ela olhou para Deus e disse: e eu olhei o meu sobrinho. Meu sobrinho tem um bom coração também, um bom pensamento e tem muita fé com o Senhor. Deus olhou para ela assim: aí ele também nasceu predestinado para ser o Consolador. Se você não quiser ser o Consolador da promessa do meu filho, ele podia ser o Consolador, que ele nasceu com o mesmo dom, com o mesmo poder, o irmão Aldo. Olha aí o que Deus falou para ela. Então Deus disse para ela: seja feita a vontade do Divino Espírito Santo na sua vida. Então, dia 26 de outubro de 1970, a Santa Vó deixou o corpo. Ela deixou o corpo. Ela deixou o corpo porque ela havia chamado o irmão Aldo. Antes ela chamou o irmão Aldo. O irmão Aldo não era nem da igreja na época. Mas olha como é que uma coisa consiste com a outra. Quando o irmão Aldo nasceu, a primeira pessoa que pegou o irmão Aldo nos braços foi a Santa Vó. No ela pegar ele, pelo dom de Deus, do Divino Espírito Santo, ela já passou um pouco do dom dela para o irmão Aldo, aquela criança, certo? O irmão Aldo nasceu predestinado, como Deus falou para ela, para ser o Consolador. Se ela não quisesse ser o Consolador,
O irmão Aldo era o Consolador, porque nasceu com o mesmo espírito, com o mesmo cérebro, com os mesmos dons. Perfeito. E então, ela chamou, quando o irmão Aldo estava grande, estava justamente, trabalhava de taxista ali, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Ele era taxista, para cuidar da família dele. E aí, ele não saía da casa dela, da Santa Avó. Então, um dia ela chamou ele. Aldo, eu preciso de você, meu filho. Possa me ajudar? Ele, sem saber o que ia enfrentar. Ele nem da igreja ele era ainda, hein? Só que ele levava ela, ele levava o bispo, levava a missionária, justamente nas congregações para realizar Santa Comunhão e reunião. Então ele era o motorista da Santa Avó Rosa e do bispo da missionária. Mas aí, ela chamou ele e falou para ele: Aldo, eu preciso de você, meu filho, posso contar com a sua ajuda? Ele, sem saber o que ia enfrentar, ele disse para ela: vó, conta comigo qualquer hora do dia e da noite para servir a Deus e Jesus e a senhora no mesmo sacrifício. Ela olhou para ele, conhecedor do espírito do coração dele, da fé dele, falou assim: eu sabia que você ia me falar isso, então eu posso te contar com você? Sim, vó, conta comigo qualquer hora do dia e da noite. Então aí, 26 de outubro de 1970, Santa Avó deixou o corpo. E aí? Estava sendo velada ali na rua Itubariana, onde era o salão antigo. Pois bem, naquela ocasião, o irmão estava ali, descansando ali, o corpo dela, da Santa Avó sendo velado lá, o bispo missionário lá, aquela multidão de irmãos naquela época. Quando a Santa Avó Rosa com a Virgem Maria apareceu, ele estava no carro, descansando lá, quando a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria apareceu e bateu na porta do carro. Aí ele abriu o olho, ele contemplou a Santa Avó e a Virgem Maria. Aldo, está cansado, meu filho? Não, vó, estou aqui descansando um pouquinho, mas estou pronto. Eu queria ver isso aí. Então, toma de conta do meu povo, que eu já vou para os céus. Olha, o corpo dela estava sendo velado lá. Ela apareceu para ele em espírito e falou para ele: toma conta do meu povo, que eu já vou para os céus. Sim, vó, porque depender de mim, para ajudar a senhora e Deus e Jesus, eu no mesmo sacrifício, conta com a minha ajuda. Então aí está, irmão, para nós meditar. 44 anos, irmão Aldo aqui à frente da igreja. Ele não gostava que falava que ele era superior aos outros profetas. O dom da humildade, do amor. Então, todo mundo sabia, os mais velhos do ministério sabiam que irmão Aldo, a Santa Avó Rosa havia falado que ele tinha um dom superior aos outros profetas. Por quê? Porque os outros profetas não falavam face a face com Deus. Eles viam a sombra de Deus. O irmão Aldo falava face a face com Deus. Face a face. Olha o que é o dom, olha o que é a perfeição. Só ele e a Santa Avó Rosa falavam face a face com Deus e Jesus e com a Virgem Maria, mais ninguém. E os outros profetas falavam na sombra com Deus, via a sombra de Deus, ou através de uma mensagem de um anjo que Deus mandava, enviava, eles ouviam e faziam a vontade de Deus. Mas o irmão Aldo não falava face a face com Deus, o nosso Pai. Então, por isso, está aqui esse governo de Deus na terra. Ele deixou o corpo? Deixou, todos nós temos conhecimento, mas ele está aqui em espírito com a Santa Avó Rosa, com Jesus, a Virgem Maria, trabalhando, com os santos profetas, trabalhando para nós ganhar esse grau de santificação, de aperfeiçoamento da nossa vida espiritual, porque o nosso corpo vai para a terra, mas a vida do Espírito é de Deus, e para Deus nós temos que voltar. Então, por isso, nós estamos aqui, com esse propósito, realizando o trabalho que cabe a cada um de nós fazer com muito amor, com muita fé, com muita união, com muita coragem e com muita alegria, porque estamos fazendo para Deus, estamos fazendo para Jesus, para ele, irmão Aldo, para a Santa Avó Rosa, e ele fica muito feliz do desempenho da criatura chegar na sua casa. Por exemplo, o senhor, a senhora trabalhou o dia todo, o corpo está cansado, mas eu vou na igreja, eu vou ver a mensagem do irmão Aldo, vou ver a mensagem da Santa Avó, e vai deparar com a palavra dele, ele está vendo nós aqui, meu filho trabalhou o dia inteiro, minha filha trabalhou o dia inteiro, mas está aqui, vai ganhar grau de amor, vai ganhar mais saúde, mais prosperidade e mais fé,
para continuar sendo assim, dedicado ao reino do céu, porque ele não mediu o sacrifício. Quantas vezes nós estávamos ali na sede ali, irmão Aldo encostava o carro lá e vinha, a gente sabia que ele trabalhava o dia todo, isso no sentido espiritual, chegava ali, entrava para a sala dele, e nós aproximávamos da secretária dele, Figênia, eu preciso falar com o irmão Aldo não vai te atender, irmão Aldo não pode te atender hoje, irmão Aldo está trabalhando através da obra da igreja, não vai te atender hoje, mas ele estava lá ouvindo, ele sabia o que nós queríamos falar com ele, ali sem mais, sem menos, o pastor estava lá realizando a reunião, quando pensa no irmão Aldo, sai na porta, cumprimentar, bati no ombro, eu tomei conhecimento, tudo certo, confia na avó, a Santa Avó vai ali ajudar. E ele já estava ali ajudando a todos nós, a todas as criaturas. Então, por isso, irmão, o irmão Aldo está aqui. O irmão Aldo está aqui muito feliz, muito alegre, contemplando todos nós aqui com esse gesto de amor para com ele, para com o reino do céu. E vamos juntos trabalhar, enquanto é dia, porque a noite chega e não tem como fazer mais nada. Isso no sentido espiritual. É agora que ele está falando que nós não sabemos do dia de amanhã. Entenderam? Preservar essa fé que nós temos nele, nós temos em Deus e no reino do céu, para continuar sendo forte, sendo dedicado, amoroso, prestativo a toda a criatura que nos interrogar que igreja nós pertencemos. Então é isso que ele fica muito feliz, de nós poder anunciar a verdade do reino do céu para as criaturas que têm bom coração, têm espírito manso, mas ainda não conhecem esse verdadeiro caminho. E nós estamos prontos para esta palavra sempre quando for interrogado. Então recordamos tudo isso porque ele esteve aqui os 44 anos trabalhando dia e noite, não tinha hora para justamente deitar, e preocupados com a vida espiritual do seu filho e das suas filhas. Por isso que ele está aqui aconselhando, falando aqui, no caso, as criaturas que vão estar lá agora nessa festa do batismo, está voltado para com a sua mensagem, porque é uma mensagem que edifica a fé, prepara o espírito e armazena conhecimento no pensamento e no coração, para vencer as lutas que vão surgir a cada dia na nossa caminhada, porque ele, irmão Aldo, teve luta, irmão. Ninguém de nós passou por luta igual o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa passou, mas só que eles são diferentes porque eles nasceram com dom celestial, preparado por Deus, por Jesus. Nós nascemos também de Deus, de Jesus, da Santa Avó, da Virgem Maria, dele, com fé nele, mas nós somos diferentes pelo seguinte, nós ainda não temos o dom celestial que ele tem, nós estamos aqui justamente para buscar esse dom, essa perfeição, não esquecer dele um instante sequer, por isso que estamos tentados pelo poder da treva, porque o poder do mal perdeu a comunhão com Deus e implantou o reino dele aqui, para atrapalhar o filho e a filha de Deus. Por isso que Deus, o Pai, é tão bondoso, tão misericordioso, nos deu esses dois santos poderosos, para nos ajudar a vencer as lutas que surgiram no nosso dia a dia. Entenderam, irmão? E vamos juntos, trabalhar com esse propósito, com essa bem-aventurança, e ajudando a ele a conquistar corações e espírito bom que está aí fora, sem conhecer o que nós conhecemos já há 70 anos. Então, dia 5 de maio agora, que acontecerá na segunda-feira, muitas congregações vai realizar no domingo, dia 4, e lá na sede vai ser dia 5, a coroação que ele deixou, o corpo subiu nos céus, por determinação de Deus, para ser coroado como o último pastor e o último profeta de Deus nesta terra. Tá? Que a Santa Avó Rosa e irmão Aldo abençoe todos nós, hoje e sempre. Amém. Se tratando de uma reunião de oração, nós vamos agora nesse instante cantar o hino, e após o hino nós vamos fazer 3 minutos de meditação. Qual é a meditação que nós vamos fazer? Em oração. Vou pedir a Deus, na minha oração, por cada um dos senhores e da senhora, e vocês vão pedir a Deus por cada um dos seus irmãos, das suas irmãs, por nós, por tudo. A oração de um justo é contemplada por Deus, é ouvida por Deus, e Deus justamente acontecerá o de melhor para cada um de nós, tá bom? Assim sendo, em nome do irmão Aldo, eu convido a igreja, por gentileza, fique em pé, para nós cantar o hino de número 172, nesta hora de oração. Nesta hora de
momento que todos nós vamos orar. Cada um faz as suas orações, mas com aquele sentido ligado a Deus, ligado a Jesus, a Santa Voz Irmão Aldo que está aqui. Amém. Para finalizar a nossa santa reunião de oração, vamos todos nós cantar o de número 186, Louvemos o nome do Senhor. Louvemos o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, pela vinda de seu Filho amado, o nosso divino Salvador. Louvemos o nome do Pai, com fé e grande amor. Louvemos o seu santo nome, pela vinda do Consolador. Louvemos o Pai e o Filho, louvemos a Santa Rosa, que nos deram a grande glória de formarmos esta igreja poderosa, com alegria, gozo e paz, com bastante ânimo e fervor. Louvemos a Deus e a Jesus, servindo ao Consolador. Amém. Irmãos, chegamos ao término da nossa santa reunião de oração. Antes de finalizar com a oração final, eu quero agradecer mais uma vez, de coração, de espírito, nossos irmãos do coral, nosso irmão regente com o coral, tá? Eu quero agradecer o nosso irmão da filmagem, pelo seu carinho, pelo seu amor, ajudando a Santa Voz, ajudando o irmão Aldo a levar essa paz, levar essa mensagem a muitos corações que estão conectados, e mesmo aqueles também que muitas das vezes vão conectar mais tarde, vai ouvir. Como é bom, irmão, nós trabalhar com esse amor para Deus, para Jesus, para o reino dos céus. Quero agradecer aos meus colegas de ministério, aos pastores, aos obreiros, às irmãs diaconisas, aos membros, pelos seus carinhos, tá? E eu quero pedir perdão, porque a minha leitura é muito frágil, mas eu faço com amor. Por isso que eu estou aqui. Faço com muito amor para a Santa Voz, para o irmão Aldo, tá? E assim vamos, caminhando juntos com o mesmo propósito, com os mesmos ideais, tá? E até um dia eu tiver a oportunidade, eu voltar aqui novamente, tá? Se a Santa Rosa, irmão Aldo, me permitir. Fiquei muito feliz de contemplar essa família maravilhosa que 8 anos que eu passei aqui, e como que cresceu, né? Muito bonito, tá bom? Que a Santa Voz, irmão Aldo, abençoe a todos. E agora eu vou ler mais uma vez, para conhecimento dos que não vieram no domingo. Convidamos a todos para participar da festa da coroação do Santo Irmão Aldo, que será realizado no domingo, dia 4 de maio, com início às 10 horas. A mesma contará com apresentações especiais a cargo do coral e orquestra. Desde já agradecemos a presença de todos. Então, todos estão convidados, e os que não puderem estar hoje, pode estar no próximo sábado e falar para eles que vai haver a festa da coroação do irmão Aldo no domingo, tá bom? E até uma outra oportunidade, né, irmão? Que a Santa Rosa, irmão Aldo, vou levar vocês no meu espírito, no meu coração. Contamos. Eu costumo fazer assim, sempre fiz e vou fazer. Coloco o nome
no seu nome de todo mundo. Mas, irmão Aldo, na congregação que eu estou, irmão Aldo, aqui está o nome dos meus irmãos da congregação de fulano de tal, congregação de Coronel Vivida, vou estar lá em Taquara, o seu nome vai estar lá pedindo a ele a bênção e a graça para cada um de vocês. Ele não falou? Um ajudando o outro, e eu e a Santa Vó Rosa ajudando a todos. É isso aí, está ajudando todos nós, tá bom? E agora, para finalizar, nós vamos agradecer a ele através da nossa oração. Curva a sua cabeça, vamos falar com ele. Profeta Santo, irmão Aldo, poderoso servo de Deus. Irmão Aldo, não temos como expressar a alegria, o gozo e o contentamento que está em nossa alma, de poder ouvir as palavras do Senhor através da direção administrativa da igreja. Agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial, esses dias que nós aqui passamos, irmão Aldo. Estamos aqui com o Senhor, sábado, às 19h30, domingo, irmão Aldo, às 10 horas da manhã, e hoje, às 19h30, irmão Aldo, contemplando tudo que o Senhor ensinou do início desta igreja, e continua ensinando para todos nós, porque agora o poder do Senhor é dobrado muitas e muitas vezes, porque quando o Senhor estava fisicamente aqui, o Senhor tinha duas preocupações, a preocupações com as coisas materiais da obra da igreja, a preocupação com o espírito dos seus filhos e filhas, mas agora a preocupação do Senhor é exclusivamente para o nosso espírito, dos nossos filhos, dos seus filhos e filhas, e o Senhor, tudo o Senhor entregou nas nossas mãos, especialmente o trabalho da igreja, e nós como pastor, como obreiro, como diaconisa, como regente, músicos, solista e membro, o qual o Senhor mesmo falou, somos uma família só, trabalhando com esse objetivo para Deus, para Jesus, para o reino do céu, e grande será a recompensa que Deus retribuirá para cada um de nós. O Senhor já está aí, irmão Aldo, na eternidade, nós ainda estamos aqui, tivemos o privilégio de conhecer o Senhor, beijar a sua mão, receber a sua bênção, o seu amparo, receber a sua graça, o seu poder, afastando de nós todo o perigo e todo o mal, mas agora é muito maior o poder do Senhor, porque a preocupação do Senhor é espiritualmente conosco, com o nosso espírito, ajudando a todos nós a ser sempre dedicados, amorosos aos seus ensinamentos. Agora, irmão Aldo, nossa gratidão por tudo isso. Dia 5 de maio, o Senhor recebeu a coroa de pastor por excelência, justamente deste rebanho, e a partir do momento que o Senhor foi coroado por Deus, por Jesus e Divino Espírito Santo, o Senhor sempre esteve e sempre está com a igreja apostólica, dando bênção, dando proteção, dando amparo para todos nós, e contamos com essa bênção, irmão Aldo, todo instante da nossa vida, por isso que o Senhor recomendou, sejam dedicados, sejam fiéis à doutrina e à disciplina dos ensinamentos desta igreja, porque vem dos céus, porque ela vem de Deus, ela vem de Jesus, pelo Senhor e pela Santa Vó, e nós guardamos no profundo do nosso espírito, e recebendo essa unção, recebemos essa bênção do Senhor. Mas, irmão Aldo, aquele que não pôde estar nesta reunião, está lá nos seus lares, outros exercendo as suas funções, mas está tendo conhecimento, a reunião está finalizando. Nós que aqui está em oração com o Senhor, pedindo que o Senhor também abençoa, envia anjos e santos e anjos para proteger, amparar a cada um deles também, lá nas suas atividades, nas suas casas. Aqui está, irmão Aldo, os pedidos de oração, está nessa caixinha de oração aqui, os teus filhos colocaram, e que coloca sempre aqui com aquele desejo, com aquela fé, com aquele amor no Senhor e no reino do céu, e tudo o Senhor veio e toma conhecimento. Por isso nós te pedimos, nos ajude, irmão Aldo, a ser forte como o Senhor é forte, a ser dedicado como o Senhor é dedicado, para que nós possamos fazer sempre o bem, o nosso próximo, o nosso semelhante, e não ter intriga com ninguém, mas guardar no profundo da nossa alma esse ensino do Senhor. Assim, estimados irmãos e irmãs, creia, confia, que ele, irmão Aldo, está tomando conhecimento das suas orações, dos seus pedidos. Irmão Aldo, aqueles seus filhos que não puderem estar nesta reunião, motivo de idade, está lá no seu lar, muito até mesmo está passando por horas de dificuldade, doença, e aqui está o nome dessa caixa, pedido de oração,
tudo o Senhor vê, tudo o Senhor conhece. Seja feita a vontade do Senhor, da senhora avó, na vida dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos parentes, nossos vizinhos. E agora, irmão Aldo, chegamos ao termo desta reunião de oração. Pedimos ao Senhor que guarde e proteja nossos irmãos e irmãs de volta para os seus lares. Eles tenham uma boa noite, descanso e paz, e amanhã um retorno para o trabalho e escola. Que sejam guardados e amparados e protegidos pelo Senhor e a Santa Avó. E que todo mau pensamento que vier na mente de cada um de nós seja afastado para bem longe, porque o pensamento é o contrário. E o pensamento bom, fique firme na nossa vida, que é servir o Senhor, é servir o reino do céu. Assim, estimados irmãos e irmãs, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, a preciosa bênção do Divino Espírito Santo, a bênção da nossa mãe, Maria Santíssima, essa querida mãe, mãe desta igreja, mãe dos filhos que crê e confia nela. Ela é a nossa mãe, mãe de Jesus, mãe do irmão Aldo, mãe da Santa Avó, a nossa mãe celestial. E que a bênção da senhora avó, do Senhor, irmão Aldo, permaneça com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, meu abraço, até uma outra oportunidade. Fiquei muito feliz de estar novamente com essa família. Que a Santa Avó abençoe a todos, hoje e sempre. Amém.